Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Meu bem, hoje eu vou te contar algo sobre o Roberto Carlos que pouca gente conhece. Uma história que atravessa décadas, emociona fãs no Brasil inteiro e toca até quem talvez nunca tenha parado para ouvir o rei com atenção. Porque quando falamos de Roberto Carlos, não estamos falando apenas de música, estamos falando de lembranças, de um Brasil que mudou, de famílias reunidas na sala, de amores que começaram ao som da sua voz, de lágrimas que caíram discretamente durante uma canção que parecia escrita exatamente para um momento da nossa vida. Se você ama o rei como eu, permanece comigo, porque isso aqui é especial. E quanto mais fundo a gente entra nessa história, mais percebemos que existe algo muito maior por trás desse artista. Algo que não cabe apenas em discos, shows, especiais de televisão ou números gigantescos. Existe sentimento, existe verdade, existe um pedaço brasileiro da gente ali. Essa narrativa começa muito antes de Roberto Carlos se tornar o ícone que conhecemos hoje. Começa em Cachoeiro de Itapemirim, numa infância simples, marcada por desafios e por uma paixão pela música que parecia ser maior do que tudo ao seu redor. Desde muito cedo, quem convivia com ele percebia que havia algo especial naquele menino tímido, de fala suave, que observava o mundo com cuidado e que respondia a tudo com um sorriso discreto. Mas, acima de tudo, um menino que, quando abria a boca para cantar, silenciava quem estivesse por perto. Não era só talento, era sensibilidade. Uma sensibilidade que o acompanharia por toda a vida e que se tornaria sua marca registrada. Quando Roberto começou a ganhar espaço no Brasil, o país vivia transformações profundas. A juventude queria algo novo, queria romper, queria se expressar. E ali, no meio de tudo isso, surge a Jovem Guarda. Um movimento que não foi apenas musical, foi estético, cultural, comportamental. E é importante dizer isso, meu bem, porque muita gente acha que a Jovem Guarda foi apenas um estilo de música, mas ela foi uma revolução silenciosa. Foi o momento em que o jovem brasileiro, pela primeira vez, teve um espaço para existir de verdade. E Roberto estava lá, no centro de tudo isso, liderando uma geração que ansiava por liberdade, cor, ousadia e romantismo. E o curioso é que, mesmo liderando essa revolução, Roberto nunca deixou de ser ele mesmo, reservado, cuidadoso, emocionalmente profundo. Talvez esse seja um dos segredos que explicam por que ele atravessou tantas eras, tantas mudanças, tantas fases da música brasileira e continuou encantando as pessoas. Porque Roberto Carlos não é um artista que tenta se encaixar nas tendências. As tendências é que acabam de um jeito ou de outro se encaixando nele. Mas a história que marcou uma geração de verdade e que pouca gente sabe todos os detalhes, aconteceu num momento emblemático da carreira dele. Um momento que até hoje é lembrado em reportagens, entrevistas, conversas de fãs e, principalmente, na memória afetiva de quem viveu aquilo. E ao te contar isso, meu bem, você vai perceber por que esse episódio atravessou o tempo e continua vivo até hoje. Antes de seguir, se esse tipo de história faz parte da sua vida, já se inscreve. Aqui você vai reviver muita emoção boa. A história que marcou o Brasil e consolidou o nome de Roberto Carlos num patamar quase mítico começa com a criação de uma música, que para muitos é apenas uma canção bonita, mas que guarda uma carga emocional imensa. Uma música que, de tão poderosa, se tornou quase um símbolo nacional. Estamos falando de Detalhes. Meu bem, poucas pessoas sabem o impacto real dessa música na vida de Roberto, do público e de toda uma geração que estava tentando entender o amor, a perda, a saudade e a delicadeza da vida. Quando Roberto compôs Detalhes, ele não imaginava que estava escrevendo uma das maiores obras-primas da música em língua portuguesa. Uma canção construída sobre sentimentos humanos profundos,
sobre lembranças que insistem em permanecer, sobre o silêncio que fica depois de um amor que marcou demais. A letra fala com uma sinceridade tão íntima que chega até a ser desconcertante. E por isso ela se tornou universal, porque de uma forma ou de outra, todo mundo já viveu aquela sensação de que certas coisas, certas vozes, certos sorrisos, certas músicas nunca mais saem de dentro da gente. E o curioso é que Detalhes não nasceu pronta. Ela foi escrita em pedaços, fragmentos de memória. Agora vem cá, me diz aqui nos comentários qual a música de Roberto mais toca o seu coração? Quantos gostei e likes o Roberto Carlos merece hoje? Bye!